Você acorda num dia aparentemente comum. Nada de grave aconteceu, mas aos poucos pequenas coisas começam a te irritar. Alguém fala com grosseria no café da manhã, uma mensagem importante é ignorada, o trabalho se arrasta mais do que o normal, e sem perceber, você já está com a mente pesada, o humor abalado e aquela sensação de que algo está errado. E o mais curioso, tudo isso por situações pequenas, coisas simples, mas que conseguiram te atingir com força. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. São detalhes do cotidiano, gestos que nos pegam desprevenidos, palavras que ecoam mais do que deveriam, olhares que nos desestabilizam. E quando somados, esses momentos fazem parecer que tudo à nossa volta tem o poder de nos tirar do centro. Só que esse poder só existe porque foi entregue. O problema não está no mundo, está na forma como reagimos a ele. E quando você vive no modo automático, sem consciência da sua postura, sem domínio das suas emoções, qualquer mínima perturbação vira uma tempestade interna. Mas há um outro caminho, uma forma de viver com firmeza, com presença, com força silenciosa. E é isso que a filosofia estoica nos ensina. O estoicismo não é sobre ignorar o que acontece, é sobre agir de forma racional, escolher as batalhas certas, proteger sua paz sem precisar se explicar, nem se exaltar. Quando você muda a forma como se comporta, quando passa a agir como os sábios, o que antes te abalava perde completamente o impacto. E é sobre isso que vamos falar hoje. 7 práticas estoicas simples, mas transformadoras, que vão te mostrar como mudar sua postura diante da vida e se blindar contra o que antes te desestabilizava. Se esse tema te chamou a atenção, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa dessa força interior. E me diz aí nos comentários de onde você nos assiste. E escreva também a frase do dia: nada vai me afetar. Porque quando você começa a se comportar com consciência, o mundo já não tem mais o mesmo poder sobre você. 1. Seja o observador, não o julgador. Quantas vezes você já se pegou reagindo automaticamente a algo que viu, ouviu ou sentiu? Como se o seu julgamento fosse uma extensão natural do fato. Alguém te olha de um jeito estranho e antes mesmo de entender a situação, você conclui: essa pessoa não gosta de mim. Uma mensagem chega fria e direta e você imediatamente pensa: está bravo comigo. Um silêncio se prolonga e você já interpreta como rejeição. É assim, quase sem perceber, que vamos pintando a realidade com as cores da nossa própria mente, não com as tintas dos fatos. E o problema disso é profundo, porque o mundo deixa de ser o que é e passa a ser aquilo que você projeta sobre ele. O julgamento nasce rápido, silencioso, disfarçado de certeza, mas na maioria das vezes ele é apenas um reflexo do que você sente, não do que realmente está acontecendo. E quando isso se repete todos os dias, como normalmente acontece, o efeito é devastador. Você começa a viver uma realidade emocional construída, não uma realidade observada. E a partir daí, tudo te afeta. Tudo vira uma ameaça, uma ofensa, um motivo para reagir. O estoicismo nos oferece uma saída, a prática da observação pura. A arte de ver o que está diante de você sem colar um rótulo, sem antecipar significados, sem correr para interpretar. É o hábito de perceber o que está acontecendo sem transformar o momento em uma história pessoal. Ser o observador é assumir uma posição racional e consciente, como alguém que presencia o mundo em vez de se perder nele. Isso não significa apatia. Significa lucidez. Significa estar presente sem se intoxicar com interpretações precipitadas. Significa reconhecer que o que afeta não é o que acontece, mas o que você pensa sobre o que acontece. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E essa frase tem mais poder do que parece. Ela é um lembrete de que a sua mente não precisa ser um tribunal automático onde tudo é sentenciado à primeira impressão. Ela pode, e deve, ser um campo de observação, onde as coisas chegam, são vistas, e apenas depois de refletidas com calma, recebem algum significado. Depois de refletidas com calma, recebem algum significado. Mas aqui está o desafio. Observar é desconfortável no início, porque observar exige presença, e presença exige silêncio interior. Quando você decide apenas olhar, sem reagir de imediato, o impulso grita. A mente quer concluir logo, rotular logo, responder logo. Mas se você resiste a esse impulso, se você segura essa ânsia de interpretar, algo interessante começa a acontecer.
A realidade começa a se revelar com mais clareza. Você percebe que nem tudo é sobre você, que nem toda cara feia é raiva, que nem todo silêncio é rejeição, que nem toda crítica é ataque, e que muitas vezes o outro está lidando com o próprio caos. E você não precisa absorvê-lo. Ser o observador é a prática de não assumir o centro do universo emocional de todas as situações. É entender que antes de atribuir um sentido a algo, vale a pena esperar um pouco, respirar, ver mais um pouco, ouvir mais uma vez. Porque muitas vezes o tempo revela aquilo que o julgamento escondeu. Você já notou como uma primeira impressão pode ser completamente equivocada? Já conheceu alguém que, à primeira vista, te pareceu arrogante, mas depois se mostrou apenas tímido? Já recebeu uma mensagem que soou seca, mas depois percebeu que a pessoa estava apenas ocupada ou cansada? Essas pequenas distorções mostram o quanto nossa mente pode ser injusta quando se apressa, e o quanto reagir com base nessas distorções pode nos fazer perder tempo, paz e relações valiosas. Ser o observador também significa não ser vítima das próprias emoções. Quando você observa, você cria espaço, e esse espaço é o que separa o impulso da escolha, o que te impede de agir no calor do momento, o que te permite responder com sabedoria em vez de reagir com instinto. Esse espaço, na verdade, é liberdade. Liberdade de não ser escravo da emoção passageira. Liberdade de não se deixar contaminar pela agitação dos outros. Liberdade de manter a sua paz mesmo quando o ambiente ao redor está carregado. Essa prática também exige humildade, porque, ao observar sem julgar, você admite que pode não saber tudo, que nem sempre está certo, que aquilo que parece óbvio pode estar incompleto. É uma atitude de quem prefere entender a vencer, de quem prefere enxergar com profundidade a se precipitar em certezas frágeis. O observador não é aquele que se omite, mas aquele que aguarda o momento certo de se posicionar. E muitas vezes, o momento certo é o silêncio, a espera, a reflexão. Pense em um lago calmo. Se você joga uma pedra, ele se agita e distorce o reflexo da paisagem. Mas se você apenas observa, ele reflete tudo com nitidez. A sua mente é esse lago, e a prática de observar sem julgar é o que impede que ela seja perturbada a todo instante por pedras desnecessárias. A paz mental nasce da clareza, e a clareza nasce da observação. Num mundo que estimula reações rápidas, respostas prontas e julgamentos instantâneos, escolher observar é um ato quase subversivo. É caminhar na contramão do hábito moderno de interpretar tudo em segundos, de dar opinião sobre tudo, de responder antes de ouvir por completo. E isso não é fácil, mas é poderoso. Quem observa mais se irrita menos. Quem observa mais aprende mais. Quem observa mais vive mais em paz, porque desenvolve a capacidade de enxergar o que está por trás da aparência, o que está por baixo da superfície, o que está além do que os olhos captam. A observação profunda exige paciência, mas oferece sabedoria. E sabedoria é o que diferencia quem vive à flor da pele de quem vive com os pés firmes no chão. É claro que você ainda vai julgar. Isso faz parte da natureza humana. Mas você pode aprender a julgar menos, a julgar depois, a julgar com mais consciência e, principalmente, a não agir imediatamente com base em todo julgamento que surgir. Porque o problema não está em ter pensamentos. Está em acreditar que todo pensamento precisa virar ação. Ser o observador também transforma as relações. Você passa a entender melhor o outro, a escutar com mais presença, a captar o que está por trás das palavras. Muitas vezes, as pessoas só precisam ser vistas, mas ao invés disso, são interpretadas, rotuladas, empurradas para dentro de caixinhas emocionais que nem sempre cabem nelas. Quando você observa, você oferece espaço, e espaço é respeito. E há ainda um benefício mais sutil, e talvez mais importante. Quando você desenvolve esse olhar observador, começa a enxergar a si mesmo com mais clareza. Você nota seus próprios padrões, percebe como você reage, identifica os gatilhos que te derrubam e, aos poucos, começa a ganhar domínio. Domínio de si, domínio das emoções, domínio da postura. Esse tipo de consciência não vem de livros nem de frases prontas. Vem da prática, da repetição, do exercício diário de se conter, de escutar antes de falar, de olhar antes de julgar, de sentir antes de concluir. E com o tempo,
Isso vai se tornando natural. Você passa a viver com mais leveza, com mais discernimento, e a vida, que antes parecia tão cheia de ameaças, começa a se revelar mais neutra, e por isso mesmo mais controlável. A sabedoria não está em prever tudo, está em ver com clareza o que está diante de você. E isso só é possível quando você deixa de julgar para começar a observar. O julgamento te fecha, a observação te abre, e é na abertura que nasce a liberdade, o equilíbrio, a serenidade. A partir de hoje, experimente praticar esse olhar. Quando algo te irritar, antes de reagir, apenas observe. Quando alguém for grosseiro, antes de responder, apenas observe. Quando o mundo parecer te desafiar, apenas observe. Você vai se surpreender com o poder que existe nesse gesto silencioso. Ser o observador não é ser passivo, é ser poderoso com inteligência. É ter a força de quem sabe que não precisa se defender de tudo, porque nada precisa ser levado para o campo pessoal o tempo todo. Essa prática estoica te convida a fazer menos, mas perceber mais. A julgar menos, mas entender melhor. A reagir menos, mas agir com mais intenção. Porque no final, é isso que te torna inabalável. Não o controle do mundo, mas o domínio de como você escolhe enxergar cada momento. 2. Domine seu corpo. Para controlar sua mente. Existe algo que a maioria das pessoas ainda não percebe. O corpo não é apenas o reflexo da mente, ele é também a sua alavanca. A forma como você anda, respira, movimenta os olhos, fala e até cruza os braços tem um impacto real e direto no que você pensa, no que você sente e principalmente em como você reage diante da vida. Essa conexão não é simbólica, é fisiológica, é prática, observável, testável. E quem aprende a usá-la conscientemente desenvolve um tipo de força silenciosa que parece invisível aos distraídos, mas se impõe com presença em qualquer ambiente. Você já notou como alguém inseguro tende a encolher os ombros, abaixar os olhos, respirar curto e evitar movimentos amplos? E como alguém sereno caminha com mais firmeza, sustenta o olhar com naturalidade, movimenta o corpo de forma lenta e segura? Nada disso acontece por acaso. A mente influencia o corpo, sim, mas o que pouca gente explora é o caminho inverso. O corpo também molda a mente. E é exatamente por isso que o estoicismo, uma filosofia essencialmente racional, não ignora o físico. Ao contrário, ele entende o corpo como uma ferramenta estratégica de disciplina. A forma como você se comporta exteriormente influencia diretamente a organização interior. Quando você treina seu corpo para ser firme, sua mente começa a se alinhar com essa firmeza. Quando você impõe calma ao seu ritmo físico, seu sistema emocional começa a desacelerar junto. Esse princípio não é uma metáfora poética, ele é biológico. Um exemplo fascinante vem de um estudo realizado por Amy Cuddy e sua equipe na Universidade de Harvard. Nessa pesquisa, foi constatado que manter uma postura corporal de poder durante apenas 2 minutos, como ficar em pé com as costas eretas, ombros abertos e queixo alinhado, era suficiente para elevar os níveis de testosterona associada à autoconfiança e reduzir o cortisol, associado ao estresse. Ou seja, algo tão simples quanto sua postura tem a capacidade de alterar sua bioquímica e seu estado mental. É um detalhe que para o estoico se transforma em ferramenta. E é exatamente aí que nasce o domínio. Quando você começa a agir no corpo como gostaria que sua mente estivesse, você está treinando de fora para dentro. Está construindo autocontrole por meio do gesto, da presença, do ritmo físico. E isso vale para todas as situações, desde uma conversa desconfortável até um momento de crise ou desorganização emocional. O corpo pode ser a âncora da razão, mas o segredo não está em fingir. Não é sobre encenar uma calma que você não sente, é sobre induzi-la. É sobre moldar a experiência interna pela prática física externa. Quando você treina seu corpo para não expressar desespero, você começa a retirar combustível da ansiedade. Quando você mantém uma postura estável, mesmo em momentos de tensão, sua mente entende. Não estamos em colapso, estamos presentes. Essa consciência corporal começa nos detalhes mais simples. Como você se levanta da cadeira? Como respira enquanto escuta alguém? Como movimenta os braços enquanto fala? Qual é a tensão que você carrega no maxilar sem perceber?
Tudo isso comunica, não apenas para os outros, mas para você mesmo. E quando você passa a perceber esses sinais, começa a treiná-los, começa a reajustar. E esse ajuste, ainda que silencioso, muda tudo. Imagine alguém que está esperando uma notícia importante. Ela está parada, mas o pé está inquieto. A mão bate na perna. Os olhos giram. A respiração é curta. O corpo inteiro está transmitindo uma mensagem. Estou em alerta. Estou descontrolado. E essa mensagem não vai apenas para o ambiente externo. Ela ecoa dentro da própria mente. Ela retroalimenta o nervosismo. No mesmo contexto, ainda ansioso, decide manter os ombros soltos, respirar lentamente, descruzar os braços, relaxar o rosto e manter o olhar estável. Essa pessoa está dizendo ao sistema nervoso: estamos no controle, estamos seguros. Mesmo que não esteja totalmente tranquilo, seu corpo está treinando a calma. E isso faz diferença. Essa é uma das maneiras mais discretas e eficazes de treinar a racionalidade estoica no cotidiano. Não é necessário uma biblioteca, nem um templo. Basta o próprio corpo, o próprio gesto, o próprio passo. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. O que no começo exige esforço consciente, com o tempo se transforma em reflexo. Sua postura começa a se ajustar sozinha. Sua respiração se organiza sem que você precise mandar. Seu olhar se sustenta com mais firmeza, mesmo quando as emoções querem te arrastar. E talvez o mais interessante seja perceber como os outros começam a te tratar de forma diferente quando isso acontece. Porque o corpo transmite aquilo que você está cultivando por dentro. Uma pessoa que se move com domínio, que não entra no ritmo agitado da massa, que não responde no mesmo tom de quem grita, essa pessoa cria um campo de influência. Ela não precisa se impor. Ela se faz notar pela estabilidade. E estabilidade hoje é raridade. O corpo também é um guardião da paz. Quando você aprende a não reagir fisicamente ao menor estímulo, a não virar os olhos, a não se enrijecer, a não gesticular demais quando contrariado, você está dizendo ao mundo: eu não sou acessível emocionalmente a qualquer provocação. E isso, por si só, já filtra muito do que poderia te desestabilizar. É por isso que o domínio físico não é apenas uma questão de autocontrole. É uma forma de proteção, um escudo racional. E quanto mais você cultiva essa presença física consciente, mais difícil se torna perder a compostura, mesmo em ambientes caóticos. Essa prática também ajuda a manter o foco. Em dias acelerados, distraídos, barulhentos, é muito fácil se perder mentalmente. Mas se ao longo do dia você volta sua atenção ao corpo, à respiração, à postura, ao ritmo dos seus gestos, você está reconectando sua mente ao agora, está criando pontos de retorno, pequenas âncoras, e isso, repetido muitas vezes, constrói uma mente mais centrada, mais lúcida, mais atenta. É claro que haverá dias em que tudo parecerá desordenado, que a tensão será maior, que o ruído interno será difícil de domar, mas mesmo nesses dias, o corpo continua sendo uma via de acesso, um caminho. Quando a mente estiver acelerada demais para pensar, mova-se com mais calma. Quando a ansiedade estiver forte demais para ser racionalizada, respire com mais profundidade. Quando as palavras forem inúteis, mantenha a presença física firme e silenciosa. Isso já é uma resposta. O estoicismo não nos ensina a reprimir o que sentimos, mas a transformar. E o corpo é o meio mais direto para isso. Ele é o instrumento mais fiel da nossa consciência. E por isso mesmo, é por onde devemos começar a treinar. Você não precisa esperar estar calmo para agir com calma. É agindo com calma que a calma vem. Você não precisa esperar ter segurança para se mover com firmeza. É se movendo com firmeza que a segurança se constrói. E isso vale para tudo. Para o modo como você entra numa sala, como cumprimenta alguém, como ouve uma crítica, como reage a uma ofensa. Cada gesto seu é uma escolha. E cada escolha molda a sua postura interior. Então, a partir de agora, experimente algo diferente. Quando estiver em dúvida, ajuste o corpo. Quando estiver inquieto, desacelere os gestos. Quando estiver prestes a perder o controle, estacione os ombros, solte o rosto, respire fundo. Faça do seu corpo um espaço de ordem, mesmo que o mundo esteja em desordem. Essa prática não exige cenário ideal. Ela não precisa de silêncio absoluto. Ela começa no meio do barulho, no meio da rotina,
no meio da confusão. Basta parar por 3 segundos, olhar para dentro e dizer com o corpo o que a mente ainda está tentando entender. Eu estou aqui, eu estou inteiro, eu estou no controle. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. Haja como se estivesse sendo observado pelos sábios. Há momentos na vida em que ninguém está vendo. Nenhum olhar está voltado para você. Nenhuma câmera está gravando. Nenhum elogio está sendo oferecido. E é justamente nesses momentos que você revela quem realmente é. Porque quando não há plateia, o único juiz que sobra é a própria consciência. E é nela que começa o verdadeiro estoicismo. Agir com excelência quando se está sendo observado é fácil. Existe a pressão social, a expectativa, a vaidade. Mas manter a retidão nos bastidores da vida, nos silêncios, nas pequenas escolhas, nas decisões que ninguém vai saber, isso é caráter. Isso é disciplina ética. E é isso que os antigos filósofos sempre buscaram cultivar. Um comportamento que não dependesse de testemunhas. O estoico sabe que o valor de uma ação não está no aplauso que ela recebe, mas na intenção que a motiva. Por isso, ele age como se estivesse sendo observado pelos sábios. Não para agradá-los, mas para manter um padrão elevado de conduta, como se cada gesto fosse digno de análise, cada palavra fosse digna de reflexão, cada pensamento fosse digno de ser lapidado. E não se trata de viver com paranoia ou rigidez. Trata-se de caminhar com consciência, de manter a nobreza mesmo nas situações mais simples. De se lembrar, a cada instante, que suas atitudes moldam a sua identidade, que você está constantemente se tornando alguém, e esse alguém é definido pelas ações que repete quando ninguém está vendo. É fácil justificar os desvios com frases como "ninguém vai perceber" ou "isso não tem importância". Mas são justamente essas pequenas permissões que formam a base de uma vida sem firmeza. Quando você age sem clareza, sem referência, sem exigência sobre si mesmo, vai perdendo o fio da coerência. Começa a se desalinhar aos poucos, sem notar, e quando percebe, já está longe dos valores que um dia admirava. Agora pense no contrário, viver como se os grandes pensadores do passado estivessem atentos aos seus passos. Como se você estivesse constantemente sob o olhar de alguém que te inspira, que representa o que há de mais racional, firme e íntegro. Isso não é pressão. É norte, é direção, é lembrança constante de que a vida é curta demais para ser vivida de forma aleatória. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como se estivesse treinando o espírito diante de um tribunal de virtudes. Ele revisava seus atos, refletia sobre os erros, relembrava os princípios. Não havia ninguém ditando regras externas. A força vinha de dentro, e essa é a essência dessa prática. Agir como se estivesse sob o olhar da razão, do bom senso, da grandeza silenciosa que nasce do autocontrole e da consciência expandida. E aqui está uma verdade incômoda. Quando você se acostuma a agir apenas com base nas circunstâncias, seu comportamento vira um reflexo do ambiente. Você é gentil quando te tratam bem, frio quando te ignoram, firme quando te respeitam, impulsivo quando te provocam. Mas isso não é domínio, isso é reatividade. É viver em função do estímulo, não da escolha. Por outro lado, quando você estabelece um padrão interno, como se estivesse sendo observado não pelo mundo, mas por aquilo que você acredita ser o ideal, você não precisa mais depender do comportamento dos outros para agir bem. Você age bem porque é quem você decidiu ser. Não importa se estão olhando, não importa se vão reconhecer. Você permanece íntegro porque já incorporou isso como uma filosofia de vida. E essa filosofia pode se manifestar em algo tão simples quanto devolver um carrinho de supermercado ao lugar certo, mesmo que ninguém esteja por perto.
ou manter o tom de voz calmo numa conversa difícil, mesmo quando seria fácil elevar, ou evitar a mentira confortável, mesmo quando ela seria conveniente. É nesses momentos que se mede o grau de consciência que você carrega. Imagine agora uma montanha solitária, alta, silenciosa, imponente. Ninguém precisa vê-la para que ela permaneça de pé. Ela não precisa de olhos voltados para si para manter a firmeza. Não depende de reconhecimento para existir. A sua grandeza está em permanecer estável, dia após dia, enfrentando o tempo, o vento, a chuva, as estações. E mesmo quando ninguém a observa, ela continua ali, sólida. Assim deve ser sua postura diante da vida. Firme como uma montanha, mesmo na solidão. Constante como a rocha, mesmo quando ninguém está prestando atenção. Essa é a beleza de viver com autoconsciência. É construir uma espécie de tribunal interno, não baseado em culpa, mas em elevação. É se perguntar diante de cada ação: se alguém estivesse me observando com olhos atentos, eu me orgulharia desse gesto. Não é para alimentar o ego, é para lembrar que você tem responsabilidade sobre a própria história. E a beleza disso é que, aos poucos, essa postura se torna natural. Você começa a andar com mais dignidade, a falar com mais clareza, a escolher melhor suas palavras, a pensar 2 vezes antes de agir, não por medo, mas por respeito a si mesmo. Porque você passa a sentir que há algo maior guiando seus passos. Não fora de você, dentro. E esse algo maior é a exigência de ser coerente com o que você acredita. Essa prática também tem um efeito interessante sobre a autoestima. Quando você vive de forma dispersa, desconectada, sem refletir sobre os próprios comportamentos, é comum se sentir enfraquecido, vulnerável, pequeno. Mas quando você começa a agir como se suas atitudes fossem ser analisadas por mentes lúcidas, por modelos elevados de sabedoria, você se puxa para cima, você se exige mais, e ao atender a esse padrão, se respeita mais. A confiança cresce, não como uma armadura, mas como uma solidez interna que não depende de validação. Você se torna uma referência, mesmo sem querer. Outras pessoas começam a notar a diferença na sua forma de estar no mundo. Notam a calma, a coerência, a firmeza, e isso inspira. Porque num tempo onde tudo é rápido, explosivo, superficial, ver alguém com profundidade, alguém que age com base em princípios, é raro, é marcante, é transformador. Essa postura estoica é um antídoto contra a desordem, porque quando você age com esse nível de consciência, você não precisa mais esperar o momento certo para fazer o certo. O momento é agora, a escolha é sua, o cenário não determina, a audiência não define, e isso por si só é libertador. Haja como se estivesse sendo observado pelos sábios, não para provar algo a alguém, mas para lembrar o tempo todo que você pode ser melhor do que tem sido, que você pode elevar sua conduta mesmo nas tarefas mais simples, que você pode fazer de cada gesto um ponto de alinhamento entre intenção e ação. E se em algum momento você se sentir fraco, perdido ou desanimado, olhe para a natureza. Veja, por exemplo, uma árvore solitária no meio de uma planície. Ela está ali, firme, com as raízes fincadas, mesmo quando ninguém a observa. Ninguém a aplaude, ninguém a guia. E ainda assim ela cresce. Ela se curva ao vento com elegância, resiste ao sol sem reclamar, dá sombra sem esperar gratidão. A grandeza dela não está no reconhecimento, está na constância. Que você seja como essa árvore, que haja com sabedoria mesmo quando não há plateia, que mantenha sua integridade mesmo nos seus momentos mais silenciosos, porque são esses momentos que definem de fato quem você é. A filosofia estoica não é um manual de condutas para quando o mundo está olhando. Ela é um código de vida para quando tudo está em silêncio, para quando ninguém está prestando atenção, para quando só resta você diante de você mesmo. E nesse espelho, o que você vê? Se a resposta ainda não te agrada, tudo bem. A mudança começa quando a consciência desperta. E essa consciência começa quando você decide elevar sua conduta não por obrigação, mas por escolha. Não para ser admirado, mas para ser coerente. Então que a sua vida seja um diálogo silencioso com os grandes. Que cada ato seu tenha a firmeza de quem sabe que está sempre sendo observado pela própria consciência. E que você se torne alguém que não precisa de aplausos.
porque já entendeu que viver com retidão é, por si só, a maior forma de liberdade. 4. Não busque vencer, busque manter a direção. Existe algo quase irresistível na sensação de vitória. Quando vencemos uma discussão, quando temos a última palavra, quando provamos um ponto, quando conseguimos aquilo que queríamos, sentimos um impulso de satisfação, uma espécie de alívio interno que diz, consegui. Mas essa sensação, embora prazerosa, pode ser traiçoeira, porque nem toda vitória é avanço. Às vezes você vence e se perde. Conquista um argumento, mas abandona a calma. Ganha uma disputa, mas compromete sua integridade. E esse tipo de vitória não constrói nada, apenas alimenta um ego faminto que nunca se satisfaz. É nesse ponto que o estoicismo se diferencia de tantas outras filosofias ou posturas emocionais. Ele não busca o triunfo a qualquer custo. Ele não tem como objetivo vencer os outros, mas vencer a si mesmo. E mais do que isso, manter o rumo, mesmo quando tudo ao redor te convida a se desviar. Manter a direção é um desafio constante, porque a vida nos oferece atalhos o tempo todo. Atalhos emocionais, atalhos morais, atalhos sociais. E é muito fácil se desalinhar do que realmente importa para tentar provar algo, vencer uma disputa, calar alguém, reafirmar uma posição. Mas o que se perde nesses desvios, muitas vezes, é maior do que aquilo que se ganha. Porque cada vez que você age fora dos seus princípios só para vencer uma situação, você se distancia da pessoa que está tentando se tornar. E não é difícil cair nessa armadilha. Basta que alguém te provoque, que uma injustiça apareça, que a sua opinião seja questionada. E pronto, o sangue ferve. A vontade de responder, de corrigir, de confrontar, de ter razão, aparece com força. E nesse instante, algo dentro de você precisa perguntar: vale a pena? Não do ponto de vista do orgulho, mas do ponto de vista da direção. Porque sim, você pode vencer a conversa e perder o autocontrole. Pode humilhar alguém com palavras certeiras e envergonhar sua consciência mais tarde. Pode impor respeito com gritos e perder o respeito silencioso de quem realmente importa. Manter a direção é lembrar o tempo todo que sua vida é um trajeto, não um campo de batalha, e que esse trajeto precisa ter um norte, precisa ter uma linha que você não cruza, mesmo que tenha oportunidade, mesmo que todo mundo esteja cruzando, mesmo que ninguém veja, porque essa linha é o que separa a coerência da conveniência. Você já deve ter sentido isso, aquela sensação de que, mesmo tendo ganhado uma situação, algo dentro de você ficou menor, talvez por ter dito mais do que deveria, ou por ter sido duro quando poderia ter sido firme, ou por ter reagido com pressa quando poderia ter esperado. Isso acontece quando a vontade de vencer atropela a sabedoria de seguir o próprio caminho. E é por isso que a vitória mais nobre não é aquela que derruba alguém, mas a que te mantém de pé, por dentro, a que preserva sua paz, a que mantém sua palavra, a que reafirma sua identidade, mesmo quando o mundo espera que você reaja como todos os outros. Há uma diferença gritante entre ser forte e parecer forte. Vencer alguém pode fazer você parecer forte, mas resistir à tentação de competir pode te tornar forte de verdade. Porque essa força não se mede em argumentos, em troféus, em curtidas. Ela se mede na serenidade de quem sabe para onde está indo e recusa se perder só para vencer uma etapa. Quando você está realmente comprometido com o próprio crescimento, você começa a entender que nem toda provocação merece resposta. Nem todo ataque exige defesa, nem todo erro alheio precisa ser corrigido por você. Às vezes, manter o rumo significa simplesmente continuar andando, mesmo com vozes tentando te distrair nos dois lados da estrada. E esse movimento silencioso é mais poderoso do que qualquer vitória barulhenta. É preciso uma certa maturidade emocional para compreender que provar um ponto não é tão importante quanto preservar o caminho. Porque se o ponto que você quer provar exige que você se afaste de quem é, do que acredita, do que defende, então talvez esse ponto nem mereça ser provado. O estoico entende isso. Ele não luta por vaidade. Ele não se envolve em disputas inúteis. Ele sabe que o verdadeiro foco está na direção, não no confronto. E manter a direção nem sempre significa ficar parado. Às vezes é recuar. Às vezes é calar.
Às vezes é sorrir onde outros gritariam. É seguir em frente quando tudo em você quer parar para reagir. É recusar a disputa porque você já entendeu que o tempo mostra tudo e que quem sabe onde quer chegar não se distrai com cada curva do caminho. Há algo de muito bonito em quem vive com essa sobriedade, porque essa pessoa não se deixa levar pela euforia das vitórias instantâneas, nem pela ansiedade das derrotas aparentes. Ela segue, silenciosa, firme e serena, porque sabe que a única competição real está entre ela e sua versão anterior, entre quem foi ontem e quem pode ser hoje. E essa forma de viver exige consciência, porque o mundo valoriza o barulho, os discursos inflamados, a exposição, o embate. Mas o estoico valoriza o equilíbrio, o discernimento, a decisão que não precisa ser explicada porque já foi interiormente confirmada. O gesto que parece simples, mas é a manutenção de um princípio que poucos conseguem sustentar. Você já viu um rio profundo? Ele não faz muito alarde, não se agita à toa, não responde aos galhos que caem sobre ele. Ele continua seu curso, contorna os obstáculos com elegância, e mesmo quando o caminho é estreito, ele não se revolta. Ele se adapta sem perder a direção. É assim que devemos caminhar, com profundidade, com constância, com foco, sem precisar vencer cada pedra, porque já entendemos que a meta não está na pedra, mas no mar. Essa metáfora, tirada da própria natureza, nos mostra algo fundamental. A vida não recompensa quem grita mais alto, mas quem continua andando mesmo quando ninguém está aplaudindo. E o que te mantém em movimento não é o desejo de vencer, mas a clareza do destino. Ao longo do tempo, você perceberá que as maiores perdas vieram dos momentos em que você abandonou sua direção só para mostrar que estava certo. E que os momentos de maior conquista foram justamente aqueles em que você escolheu a dignidade ao invés da disputa, a constância ao invés da resposta rápida, a presença ao invés do ataque. O estoicismo nos ensina a viver com essa inteligência emocional que tantos confundem com fraqueza. Mas não é fraqueza, é maturidade, é coragem refinada, é força educada, é a firmeza de quem pode esmagar um argumento, mas escolhe o silêncio, de quem pode desmascarar uma mentira, mas opta pela compostura, de quem pode se impor, mas decide preservar o que construiu internamente. E aqui está uma verdade que só os anos te ensinam. Você não precisa vencer tudo para ser vencedor. Basta não se perder. Basta não vender sua paz por uma batalha desnecessária. Basta manter a direção quando todos ao redor perderam a deles. Então, da próxima vez que sentir a vontade de provar algo, de rebater algo, de reagir para vencer, pare, respire, reflita, questione. Pergunte a si mesmo: esse movimento me aproxima ou me afasta do que eu quero construir? Se a resposta for afastar, recue, mesmo que pareça que está perdendo, porque no fundo você está preservando o que realmente importa. A vitória de verdade não é aquela que os outros reconhecem, é aquela que você sente em silêncio. É deitar a cabeça no travesseiro e saber que agiu com firmeza, com clareza, com propósito. É saber que, apesar das pressões externas, você continuou sendo você. E isso, meu amigo, ninguém pode tirar. Busque manter a direção, porque quem mantém a direção já venceu, mesmo que ninguém tenha percebido ainda. 5. Trate toda ofensa como um sussurro do vento. Nem tudo que chega até você precisa ser segurado. Nem tudo que é dito merece resposta. Nem toda palavra áspera tem valor real. No fundo, a maioria das ofensas que recebemos tem a leveza de um sopro, mas reagimos a elas como se fossem tempestades. Criamos tensão onde bastava ignorar. Inflamamos o peito onde bastava seguir. A mente humana tem essa tendência de superdimensionar o que vem contra ela. É quase um instinto. Toda provocação, toda crítica, todo comentário atravessado acende um alarme interno que grita: ataque! E aí você se prepara, fecha o rosto, racionaliza a ofensa, planeja a defesa. E o que era apenas um ruído fraco se transforma dentro de você em algo maior do que merece. Mas o estoico pensa diferente. Ele não carrega o que não vale o peso, não reage ao que não merece energia, e principalmente não constrói tempestades em cima de sopros. Quando alguém o ofende, ele respira, observa, avalia, e muitas vezes simplesmente deixa passar.
Porque entendeu que nem tudo que entra em contato com a sua pele precisa penetrar sua consciência. Tratar a ofensa como um sussurro do vento é mais do que uma metáfora bonita. É uma postura, é um filtro racional. É olhar para a provocação com frieza e dizer a si mesmo: isso não tem substância, isso não me define, isso não merece espaço, e continuar o trajeto como se nada tivesse mudado, porque de fato nada mudou. Muita gente confunde isso com fraqueza. Acredita que não reagir é aceitar, que ignorar é se submeter. Mas a verdade é que essa calma firme é a forma mais sólida de força. Reagir a tudo é fácil, é automático, é o caminho da emoção. Mas filtrar, manter o olhar sereno e seguir em paz exige estrutura, exige domínio, exige caráter. Você já percebeu como os ventos sopram pelas montanhas e não conseguem movê-las? Passam por entre os vales, entre as pedras, entre os galhos, mas a estrutura se mantém. A montanha não grita, não se curva, não responde. Ela apenas está. E o vento passa. Pode ser forte, pode ser barulhento, mas passa. Essa é a imagem que o estoico carrega na alma. A força silenciosa de quem não se abala por ruídos. Claro, nem sempre isso é fácil, porque às vezes a ofensa vem de perto, de alguém que você não esperava, de uma situação que toca em uma ferida, e tudo dentro de você quer devolver, quer equilibrar a balança. Mas nesse momento você precisa se perguntar: qual é o custo dessa reação? Porque toda resposta emocional cobra um preço. Tira sua paz, suja sua consciência, leva sua atenção para longe do que realmente importa. E na maior parte das vezes, a ofensa nem tem fundamento. É fruto da dor do outro, da frustração do outro, da visão distorcida do outro. Quando alguém te fere com palavras, muitas vezes está apenas tentando aliviar o próprio sofrimento. Não é sobre você. É sobre o que o outro está carregando e projetando. E entender isso muda tudo, porque você deixa de ser o alvo e passa a ser o observador. E o observador não reage, ele compreende. Você não precisa internalizar o que foi dito. Não precisa se defender de toda injustiça. Não precisa gastar energia tentando limpar a imagem que o outro construiu sobre você. A verdade é que cada um vê o mundo a partir dos próprios olhos. E não é sua função corrigir a lente de todos. Sua função é manter sua visão limpa, seu caminho reto, sua mente clara. Quando você trata uma ofensa como algo sério demais, você dá poder a ela. Você permite que ela cresça, mas quando você a trata como um sussurro do vento, ela perde força. Torna-se o que realmente é, algo passageiro, algo leve, algo que não merece morada dentro de você. E há uma beleza nisso, porque ao escolher o silêncio você ensina. Ao não revidar você inspira, ao não se rebaixar você se eleva. E essa elevação silenciosa é o que separa quem está no controle de quem está apenas reagindo. A vida é cheia de ruídos, palavras mal colocadas, gestos bruscos, comentários impensados. Mas você pode escolher quais desses ruídos vão ecoar dentro de você. Nem tudo precisa ser absorvido, nem tudo precisa ser processado. Você pode simplesmente deixar passar, como o vento que toca o rosto e segue, como a folha que cai sem alarde, como a onda que vem e volta sem levar o que está firme. E essa prática não te torna indiferente, te torna seletivo. Você passa a dar atenção ao que realmente importa, às críticas que constroem, aos feedbacks que vêm com respeito, às palavras que têm peso, não apenas volume. Porque o sábio não se fecha ao mundo, ele apenas escolhe onde colocar sua energia. Há uma paz profunda em quem vive assim, uma paz que não depende do silêncio dos outros, mas da própria escolha de não amplificar o barulho. Uma paz que nasce da decisão de não carregar lixo emocional, de não lutar guerras que não levam a lugar algum, de não vestir roupas que não foram feitas para si. E pouco a pouco, você percebe que ser ofendido não significa ser atingido, que o mundo pode tentar te empurrar, mas você não precisa se mover, que as palavras podem ser duras, mas você pode continuar leve, porque o que define o peso da ofensa não é a palavra em si, é o quanto você decide segurá-la. E quando você não segura, ela cai, some, se desfaz no ar como um som que se apaga, como um eco que não encontra parede, e o mundo segue. E você segue junto, sem o peso que não é seu,
sem a mágoa que não te pertence, sem a dor que nasceu longe demais para merecer abrigo. Essa é a verdadeira liberdade. Escolher o que entra, escolher o que fica, escolher o que merece uma resposta e o que merece o esquecimento. Porque o estoicismo não é sobre resistir com força, é sobre permitir que certas coisas passem sem deixar rastros. Tratar toda ofensa como um sussurro do vento é um ato de inteligência emocional. É a arte de preservar o próprio território interno, mesmo quando o externo se torna hostil. É a habilidade de manter o coração calmo mesmo diante da agitação. De manter a mente limpa, mesmo quando tentam sujá-la. De manter a postura mesmo quando tudo à volta parece pedir queda. E isso não se aprende em um dia. É treino, é prática, é decisão renovada. A cada ofensa que chega, uma chance de escolher diferente, de não se envolver, de não mergulhar na lama, de não devolver na mesma moeda. Porque você já entendeu que seu valor não está na resposta que dá, mas na calma que mantém. E aos poucos, essa postura vira parte de quem você é. Você para de levar as coisas para o lado pessoal, para de carregar pesos que não escolheu, para de viver em função do que dizem, do que pensam, do que esperam, e começa a viver com leveza, com presença, com força interior que não grita, não ataca, não exibe, apenas existe. Então, da próxima vez que alguém te lançar uma ofensa, respire, sinta, avalie e pergunte a si mesmo: isso realmente me atinge? Isso merece minha energia? E se a resposta for não, deixe passar. Como o vento que sopra por entre as folhas, faz barulho por um instante e depois some. Porque no final das contas, a sua grandeza está em não permitir que o sopro dos outros desvie o rumo da sua paz. 6. Não reaja, redirecione. A maioria das pessoas vive como se estivesse permanentemente cercada por botões de emergência. Basta um toque, uma crítica, um atraso, um comentário atravessado, e pronto, o botão é acionado e a reação explode. A mente, antes tranquila, se agita. O corpo se tensiona. As palavras saem como flechas. A respiração acelera. E em segundos, tudo o que parecia sob controle vira um campo de batalha interno. Mas o estoico não vive no piloto automático. Ele não se deixa acionar como uma máquina. Ele não é programado por estímulos externos. Ele escolhe o que faz com o que sente, e é exatamente aí que entra essa prática. Não reagir, redirecionar. Reagir é natural. Redirecionar é consciente. Reagir é fazer exatamente o que esperam de você, o que qualquer um faria. Redirecionar é olhar para dentro, tomar as rédeas e decidir o que fazer com aquela energia que surgiu. Porque a verdade é essa. Você não tem controle sobre o que sente no primeiro segundo, mas tem total poder sobre o que faz nos segundos seguintes. Não se trata de sufocar a emoção, nem de fingir que ela não existe. Trata-se de fazer algo mais inteligente com ela. A raiva pode virar impulso criativo, a frustração pode virar foco, a impaciência pode virar presença, mas para isso é preciso pausar, respirar, redirecionar. E essa escolha muda completamente a sua forma de viver, porque aos poucos você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser protagonista da sua postura. Você não se torna frio, se torna firme. Não ignora o que sente. Utiliza o que sente com propósito. Para entender a diferença, imagine o seguinte: alguém te fecha no trânsito. A reação automática seria buzinar, xingar, fechar de volta, discutir, mas o redirecionamento seria respirar, desacelerar e manter o foco no destino. Você não deixa de sentir a irritação, mas escolhe não alimentá-la, e essa escolha muda o seu estado interno, te preserva, mas isso vai além do trânsito. Leve esse mesmo raciocínio para as relações, para o trabalho, para os pequenos conflitos do dia a dia. Toda vez que você reage sem pensar, entrega o controle ao outro. Mas toda vez que redireciona, reafirma o domínio sobre si. Isso nos leva a uma pequena história, simples, cotidiana, mas reveladora. Era uma manhã qualquer. Uma mulher saiu cedo para o trabalho, atrasada. O elevador demorou, o café esfriou, o celular travou. Tudo conspirava para que aquele dia começasse mal. No caminho, parou na padaria para pegar um pão. E a atendente estava nitidamente impaciente. Mal olhou nos olhos dela,
Foi seca, apressada, quase grosseira. A mulher, já sob tensão, se preparou para reagir. A primeira vontade foi devolver na mesma moeda. Mas algo nela segurou. Respirou fundo e decidiu: não vou responder com a mesma energia. Espero que seu dia melhore. A atendente congelou. Olhou para ela com surpresa. Por um segundo, o ambiente ficou em silêncio. Depois, com os olhos visivelmente marejados, a atendente respondeu com voz baixa: desculpa, estou tendo um dia horrível, mas isso não é desculpa para te tratar mal. E naquele pequeno gesto tudo mudou. A energia foi redirecionada. Uma situação que tinha tudo para virar mais um conflito foi transformada em empatia. A mulher saiu da padaria mais leve. A atendente seguiu seu dia com outra postura. Nenhuma das duas esqueceu. Essa é a força do redirecionamento. É você transformar um ponto de tensão em ponto de virada. É você interromper a cadeia reativa que mantém o mundo em atrito. E não precisa ser dramático, não precisa ser heróico. Basta um instante de escolha consciente. Quando você desenvolve essa habilidade, percebe algo que poucas pessoas notam. O poder de decisão está entre o estímulo e a resposta. Existe um espaço ali, por menor que seja. E esse espaço é tudo, porque nele mora a liberdade. Nele você escolhe se será previsível ou sábio, se vai seguir o impulso ou assumir o comando. E o mais bonito é que, quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. A pausa deixa de ser artificial. O redirecionamento vira um reflexo. E, aos poucos, as coisas que te abalavam perdem o poder. As provocações diminuem. As reações diminuem. A paz aumenta. E isso não quer dizer que você vai ser sempre calmo, sempre gentil, sempre pleno. Ninguém é. Mas significa que você terá margem, que não será puxado automaticamente para o nível mais baixo da troca, que terá escolhas reais, mesmo em meio ao caos. A verdade é que a maioria das pessoas vive reagindo ao tempo, aos outros, aos imprevistos, aos ruídos. E isso rouba uma energia imensa, porque estar em estado de alerta o tempo todo é exaustivo. A mente se sobrecarrega, o corpo adoece, o coração se fecha. Mas o estoico observa tudo isso de fora. Ele vê o mundo reagindo e escolhe redirecionar. Não como quem foge, mas como quem constrói. Ele entende que o mundo é barulhento demais para responder a cada som, que há muita coisa irrelevante tentando capturar sua atenção, e que o verdadeiro foco não está em vencer o outro, mas em não se perder. Redirecionar é também uma forma de preservar sua visão, porque a reação muitas vezes distorce, faz você ver o outro como inimigo, faz você julgar apressado, faz você esquecer contextos, histórias, dores. Mas quando você respira e recua, vê mais, escuta melhor, percebe nuances, e a sua decisão então nasce de clareza, não de impulso. É claro que haverá momentos em que o sangue vai ferver, em que o silêncio vai parecer covardia, em que a vontade de revidar vai parecer legítima. Mas, mesmo nesses momentos, o estoico lembra: não se trata do que você sente, se trata do que você faz com o que sente. E o que você faz pode mudar o rumo de tudo. Pense nos grandes conflitos da sua vida. Quantos deles começaram pequenos? Quantos teriam sido evitados se você ou o outro tivessem redirecionado a energia no início? Quantas mágoas nasceram da reação automática que poderia ter sido substituída por uma pausa? É duro admitir, mas muitas dores foram alimentadas por escolhas que fizemos no calor do momento. E é por isso que a prática estoica não é sobre passividade, é sobre inteligência, é sobre pegar a energia que vem com força e convertê-la em algo útil. Às vezes, essa energia pode virar produtividade, às vezes pode virar silêncio, às vezes pode virar firmeza, mas sempre pode virar algo melhor do que a simples explosão. Então, da próxima vez que algo te irritar, pare. Quando a vontade de gritar vier, silencie por dentro. Quando alguém tentar te puxar para o nível da provocação, mantenha o olhar no que importa. Redirecione. Use a emoção como matéria-prima, não como destino. Transforme o incômodo em consciência, o ruído em presença, a provocação em postura. Porque essa é a diferença entre o sábio e o comum. O comum segue o fluxo dos impulsos. O sábio decide o curso. Não reaja. Redirecione. Porque quem domina essa arte, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo,
já está em paz, mesmo quando tudo ao redor pede guerra. 7. Haja com clareza, mesmo quando os outros estão confusos. Existe um tipo de força que não precisa se impor, um tipo de sabedoria que não precisa convencer, uma firmeza que não precisa ser explicada. Ela apenas se mostra nas atitudes de quem sabe o que está fazendo, mesmo quando ao redor tudo parece desorganizado, apressado, fora de compasso. Essa é a força da clareza. E no estoicismo, agir com clareza quando os outros estão confusos não é só uma virtude, é uma proteção. Porque o mundo com frequência se agita. As pessoas perdem a cabeça por pouco, se ofendem por nada, correm sem saber para onde, tomam decisões no impulso, trocam profundidade por aparência, saltam de uma opinião para outra como se nada precisasse ser pensado com calma. Nesse ambiente, quem tem clareza vira exceção, mas também vira farol. A clareza não é só uma ideia, é uma forma de andar, de se comunicar, de fazer escolhas. É estar inteiro numa época em que tudo parece fragmentado. É ter propósito quando os outros só têm pressa. E isso não exige perfeição, exige presença. Você não precisa saber tudo, nem dominar todos os detalhes, mas precisa manter a consciência ligada. Precisa estar desperto. Precisa resistir ao contágio da desordem alheia. Porque a confusão tem um poder invisível de se espalhar. Quando você convive com pessoas agitadas, tende a acelerar. Quando se cerca de quem reclama, começa a haver problemas onde não havia. Quando está num grupo sem direção, corre o risco de caminhar em círculos. Por isso, mais do que acompanhar, é preciso manter o próprio eixo. Agir com clareza é lembrar do que você quer mesmo quando todo mundo esqueceu. É manter a postura mesmo quando a pressão diz o contrário. É decidir com critério mesmo quando a emoção pede pressa. E não é por vaidade nem por orgulho, é por coerência. Porque a clareza que você constrói dentro de si é a única bússola confiável em meio ao nevoeiro. E o mais interessante é que a clareza não grita. Ela não precisa se exibir. Ela se expressa nos gestos mais simples, no modo como você escuta, no ritmo com que responde, no cuidado ao escolher palavras, na calma com que você diz não, quando os outros estão desesperados por aprovação. Tudo isso transmite algo. Mesmo quando não há palavras, a clareza se impõe, como quem diz com o silêncio: eu sei o que estou fazendo. E isso não significa rigidez, significa consciência, porque a clareza também é flexível. Ela se adapta sem se perder, ela escuta o novo sem apagar o que já entendeu. Ela muda de rota se for preciso, mas nunca por medo, apenas por escolha. Há quem confunda clareza com teimosia, mas não é. O teimoso resiste por vaidade. O claro permanece por convicção. Um está preso à ideia de vencer, o outro está comprometido com a integridade da jornada. E essa diferença, embora sutil, define tudo. Imagine agora um ambiente caótico. Pessoas discutindo, vozes elevadas, contradições, acusações, julgamentos, tudo misturado. Agora imagine, no meio disso, alguém que não se envolve no ruído, que escuta com atenção, que fala com precisão, que observa antes de agir. Essa pessoa não é fria, é centrada, não é lenta, é intencional. E mesmo que ninguém perceba imediatamente, ela muda o ambiente. Porque onde há clareza, há contraste. E onde há contraste, há influência. Esse tipo de postura não se constrói da noite para o dia, mas se constrói. E começa com pequenas escolhas, com a decisão de não embarcar na pressa, de não reagir só porque os outros estão reagindo, de não repetir comportamentos só porque eles são comuns. É nesses gestos discretos que a clareza se consolida. Ela se cultiva no silêncio. Nas perguntas que você faz a si mesmo antes de agir. No esforço diário de manter a cabeça no lugar mesmo quando tudo ao redor perde o controle. Essa prática se parece muito com o ciclo da natureza. E nesse ponto, pense em algo fascinante: o crescimento de uma flor de lótus. Ela nasce em lugares onde a maioria das plantas não sobreviveria. Lama, água turva, condições adversas. Mas mesmo assim ela cresce. Ela atravessa o pântano com paciência, rompe a superfície da água e se abre em perfeição. E o mais curioso, suas pétalas permanecem limpas, mesmo rodeadas por impureza. Isso não é força agressiva, isso é clareza de direção. É fidelidade à própria essência. É saber para onde se vai,
mesmo quando tudo à volta parece contrário. E é exatamente isso que o estoico faz. Ele age como a flor que não se contamina, que não precisa de aplausos para florescer, que se mantém íntegra, mesmo rodeada pelo caos. Essa imagem não é um ideal romântico. É uma possibilidade real, diária, prática. Você pode ser essa presença clara em ambientes opacos. Pode ser essa mente lúcida em meio à confusão. Pode ser essa fala ponderada no meio do grito. E isso não depende das circunstâncias. Depende de treino, de vigilância, de alinhamento com os próprios valores. Há uma vantagem enorme em agir com clareza. Você dorme melhor, porque sabe que não traiu seus princípios, que não se perdeu nos ruídos, que não foi levado pela correnteza. E mesmo que nem todos entendam, você sabe. E esse saber íntimo é o que dá paz. Mas nem sempre vai ser fácil, porque o mundo vai testar sua clareza, vai tentar te puxar para a reação, vai provocar, vai duvidar. E nesses momentos o teste não é sobre ser admirado, é sobre manter a rota. É sobre continuar firme sem endurecer. Sobre responder com presença sem precisar se justificar o tempo todo. E aos poucos, você perceberá algo que não se ensina nos livros. A clareza tem um efeito magnético. As pessoas confusas buscam instintivamente quem parece estar no controle. Não porque querem ser mandadas, mas porque estão cansadas do ruído. E quem age com clareza oferece isso. Um tipo de paz que não se compra. Um tipo de orientação que não se impõe, apenas se manifesta. Estime o poder de ser claro. Mesmo que ninguém elogie. Mesmo que ninguém reconheça. Mesmo que por fora pareça que você está indo contra a maré. Porque no fim, você estará indo ao encontro de si mesmo. E isso vale mais do que qualquer vitória visível. Lembre-se, a clareza não precisa vencer o barulho. Basta continuar agindo com propósito. E com o tempo, o barulho se cansa. A confusão perde força. E o que permanece é aquilo que tem raiz. Como a flor de lótus, você também pode crescer num ambiente confuso sem perder a beleza do seu caráter. Pode manter a leveza sem se iludir. Pode florescer mesmo em silêncio, e justamente por causa do silêncio. Haja com clareza, mesmo quando os outros estiverem perdidos, apressados, contraditórios, porque sua clareza não é um favor a eles, é um compromisso com você. E veja, quanto mais você aplica essas práticas, mais elas se tornam parte de você. No começo pode parecer esforço consciente, mas com o tempo, vira identidade. Você começa a perceber que já não reage como antes, já não se abala como antes, e principalmente, já não precisa provar nada a ninguém. Só segue com clareza, com constância, com tranquilidade. Se esse vídeo acrescentou conhecimento e desenvolvimento para a sua vida, já deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal a continuar espalhando esse tipo de reflexão. E se ainda não está inscrito, aproveite agora e se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos. E me diz aí nos comentários, você ficou até o final? Se sim, escreve aí embaixo. Eu fiquei até o final. Vou adorar saber quem caminhou comigo até aqui. A gente se vê no próximo.